Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a aula do sexto ano, turminha do sexto ano, que é totalmente novidade esse nosso projeto aqui para você. Essa aula do sexto ano que é sobre pronomes interrogativos. Em primeiro lugar, a nossa aula está sendo traduzida para Libras pela nossa colega Jéssica. Isso, Jéssica, que está logo aqui, ó. Linda Jéssica, olha lá. Beleza? E você que é sexto ano, de repente é novato aqui nesse nosso projeto do Educa Recife, deixa eu esclarecer alguns detalhes para vocês, tá? Através desse QR Code você pode acessar a sua Play Store, né, a sua loja de aplicativos. Você vai baixar o Educa Recife Web. Com esse Educa Recife, o Educa Recife Web é pelo computador, né? Pelo aplicativo Educa Recife. Por esse Educa Recife você vai acessar como? Usando a sua matrícula e a sua data de nascimento com 8 dígitos, né? Mês, dia, mês e ano com 4 dígitos. Lá dentro você primeiramente não vai consumir seus dados móveis, porque o consumo de dados móveis é pago pela prefeitura. Você não vai consumir sua memória do celular, porque é tudo online. Lá vai ter todas as nossas aulas, lá vai ter a árvore do livro, que é uma biblioteca virtual, que você vai ter acesso a livros paradidáticos, livros de inglês, livros de outras disciplinas, que é muito bacana isso, porque você precisa estar carregando e carregando o livro, está lá tudo online, isso é muito bacana, aproveitem isso. E com esse aplicativo você pode estar ao vivo com a gente na interação, né? Pode estar assistindo às aulas ao vivo, pode mandar dúvidas, perguntas. Hoje o nosso chat especial está com o pessoal do estúdio, então eles vão acessar o que você está dizendo, vai passar para mim e a gente vai trabalhar aqui, né? Então você pode ao vivo interagir com a gente. Quando interagir com a gente, lembrar de quê? De mandar o nome da escola, além do seu nome, dizer o nome da escola e o nome do seu professor de inglês. Dúvidas, participação, você vai ter exercício aqui, de repente responder exercício aqui, você vai dizer aí a resposta, né? Etc. Então esse aplicativo é essencial para você, para a gente poder ficar não somente digital. Digital você vai lá, aperta um botão e toca o play. Não, nosso trabalho aqui ele é híbrido, ou seja, nós estamos usando toda a tecnologia humana, toda a tecnologia né, de softwares, né, de equipamento, para poder ter, além de toda essa tecnologia, ter essa interação com a gente também. Então, essa interação dá um passo além do nosso trabalho, vai além do digital. Ele é híbrido, ou seja, está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto eu estou aqui conversando com você online, pessoas vão ver a reprise à tarde pelo YouTube. Ou seja, essa pessoa que está a reprisar pelo YouTube vai deixar de interagir? Não, vai interagir também. Ela pode deixar dúvidas, perguntas, comentários lá no comentário do YouTube também. E a gente vai receber aqui, tá? Todo final de aula a gente tem uma proposta de tarefa, uma proposta de exercício, como se fosse um desafio. E aí nesse desafio você pode deixar a resposta tanto no aplicativo quanto também no YouTube, né? Deixando lá o seu conteúdo no YouTube, a gente vai retomar aqui, né? Como pode também reafirmar a nossa convidada de hoje, professora Jeannie. Professora Jeannie, bom dia. Bom dia, minha gente. Vamos entrar na aula, né? Estou esperando vocês. Hoje a participação de vocês vai ser essencial, tá uma delícia. Vamos lá? Vamos aprender junto com a gente, junto comigo? É isso aí, vai ser bastante especial porque estamos juntando aqui a disciplina de língua inglesa com a professora de artes, né? Oba! Então, arte é a assinatura da sociedade naquele formato ali, daquela classificação de arte, e nossa vida não é nada sem a arte, não é isso? Assim como é a arte aqui, das nossas projeções aqui, do nosso trabalho aqui, tá? Vamos a uma provocação que vai explanar, que vai abrir nossa cabeça para o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje são os pronomes interrogativos, tá? Vamos ver a situação aí, ó. Abrindo a tela aí, vocês têm o seguinte. Tem uma criança fazendo a descrição visual para os nossos colegas de baixa visão ou cegos da rede. Temos uma criança com a cara de questionamento, né? Ela olhando para quem? Olhando para alguém. Vamos ver aqui para quem ela está. Ah, tá. Ela está olhando para a vovozinha dele. Essa criança, esse menino, está olhando para a vovozinha dele, que está diante do espelho colocando um batom, certo?
E aí? Aí ele pergunta, vó, o que é isso? Né? O que em inglês, what? O que é isso? Que você está botando aí nos lábios, né? O que é isso? Aí ela vai e responde, lipsticks. Lipsticks, batom. Ela vai, lipsticks, é o batom, meu netinho. Aí ele pergunta, what for? Né? Para que é? Para que é esse batom? Aí ela vai e diz, para ficar mais bonita, more beautiful. Para ficar mais bonita. Aí ele vai e diz, e por que não fica? Veio lá aqui. Why not? Por que não fica? Meu Que é Deus, isso, que é isso. Professora Jeanne, criança é essa? professora Jeanne pode reafirmar comigo que a beleza está em tudo, né, professora? Inclusive na atitude do netinho aí. Com certeza, na inocência, né? Porque não é que ele quis dizer que ela não é bonita. Ele só quis dizer, ué, a senhora já é bonita, então mais, não tem mais, a senhora já tá bem, com batom ou não. De repente ele não gostou do batom, mas gosta da vovozinha, mas não exatamente do batom. Pois é. Pois bem, aqui, gente, temos aqui, ó. Temos o what, que é o que. Temos o what for, ou seja, quando você faz uma pergunta do que vai além do que, tipo, para que, sobre o que. Então, fora o que, a outra preposição que vier para as perguntas, em português, ela é antecipada. Sobre o que, para que, né? Em português. A gente fala a preposição, depois fala o pronome interrogativo, né? Sobre o que, para o que. Em inglês é o contrário. Primeiro a gente faz o pronome interrogativo e essa preposição que completa a pergunta fica no final da pergunta. Então, por exemplo, para que é isso? Vai perguntar em inglês, what is it for? Então, o para ficou no final, invertido do português, né? E aí também, ó, ainda tem aqui o why, o porquê em inglês, né? Que é o why. Ele aí perguntou por que não, why not? No caso, o porquê nosso do português separado é o porquê pergunta, porquê junto, porquê resposta, né? O separado que é de pergunta em inglês é o why e o junto que é de resposta em inglês é o because, tá? Vamos lá então. Agora outra situação, pessoal. Situação aí de delegacia, tá aí, que em inglês é police office, police station, né? Police station. Tem um camarada assinando já com algemas, ou seja, está encrencado, e alguma autoridade aí dizendo onde deve assinar. Descrição da imagem, camarada com algema e alguém na frente dele aí com um documento aí para assinar aí. O camarada está encrencado. Vamos ver qual é aqui a situação. Ou de repente é uma moça, nem se sabe. E aí temos a situação que é um agente policial, ou de repente uma detetive, uma investigadora e uma pessoa acusada de um crime aí, ou testemunho do crime, vai saber. E da mesma situação, eles conversando, a situação aparentemente está tensa, né? E agora na próxima imagem, essa pessoa que está tensa é uma loira bonita e a policial nipônica está olhando nos olhos dela e fazendo certamente alguns questionamentos. Vamos ver que questionamentos são esses, ó. Tá bem intimidador, típica cena de filme de ação, né? De investigação, filme policial, que é uma categoria bastante comum. A primeira pergunta, where were you on the night of May 1st? Olha que interessante, May 1st, o 1º de maio, foi esses dias aí, eu nem tinha reparado nisso. Domingo. Domingo é dia do trabalhador, ó. Where were you on the night of the May 1st? Ou seja, onde estava você na noite de 1º de maio? What did you do that night? O que você fez naquela noite? Atenção, gente, estamos aqui diante do did. Did é a partícula auxiliar interrogativa do passado. Você sabe que do presente é o do e do futuro é o will, né? W-I-L-L. Então, o que, a partícula não tem tradução. Você só sabe que é uma pergunta e só sabe que está no passado. Ela não tem tradução, tá? Então, ó, o que, você. Aqui é o verbo fazer, mas não é passado, então fica fez. O que você fez aquela noite? Que noite? Do 1º de maio aqui, tá? Aqui sabemos que, ó, onde você estava. Onde você estava. Então, como o verbo to be no passado, basicamente, o que é is e o que é am fica no passado was, W-A-S. E o que é are no passado fica were. Aqui, ó, W-E-R-E, beleza? Então, esse passado aqui, como você sabe que é verbo to be, que está no passado, ele é antecipado. E quando ele é antecipado, você sabe que qualquer elemento auxiliar antecipado, o verbo auxiliar ou uma partícula auxiliar,
ele indica que está na forma interrogativa. Então aqui é um interrogatório, são duas perguntas aqui, quanto ao passado aqui dessa moça aqui, desses dias passados, tá? Então, onde você estava na noite de 1º de maio? Why don't you answer? Ou seja, por que você não responde? Então, aqui temos no presente. Interessante aqui, gente, é que é uma frase do presente negativa. Você sabe que a interrogativa do presente é com o do, mas aqui tem o don't, ou seja, é a interrogativa negativa, certo? Você antecipou o don't. Então ficou, why don't you answer? Por que você não responde? Aí você pensa, professor, é muita informação gramatical, vai complicar bastante para poder a gente falar e tal. Não, isso vem naturalmente. Essa informação gramatical, né, vamos assim, dizer assim, técnica, vamos dizer assim, é apenas informação para você estruturar o seu pensamento. Mas isso sai no automático, conforme a comunicação vai fluindo, tá? Olha lá. Who was that man with you? Who was that man with you? Quem era aquele homem com você? Olha lá. Então, o questionamento básico que a gente faz para você na nossa aula de hoje, a provocação que a gente traz para você é: Are you better at asking questions or answer them? Ou seja, are you better at asking questions or answer them? Ou seja, você é melhor fazendo perguntas ou respondendo elas, buscando as respostas? Pergunta genérica, tá? Você é melhor em questionar ou buscar respostas? Professora Jeanne, fala pra gente aí, para você. Você acha que você é melhor em fazer questionamentos ou, de repente, buscar respostas? Acho que fazer questionamentos. Fazer questionamentos. Então, é interessante você fazer questionamentos porque é uma situação de você ser uma pessoa crítica. Não crítica de cri-cri, de chato, mas uma pessoa que está sempre fazendo algo novo, né? e a reflexão sobre aquilo que está acontecendo, né? Se você faz uma reflexão, você está compreendendo, e se você está compreendendo, você pode propor coisas, propostas para resolver aquele problema, propostas para melhorar aquela situação, né? Que é o compreendimento da situação. Buscar respostas, de repente, se você é uma pessoa melhor em buscar respostas, é tipo, lhe questionar e você refletir sobre aquela questão, você repensar o problema, você, através de sua experiência de vida, através de sua pesquisa, seu estudo, você buscar respostas para aquilo ali. É também muito interessante você questionar, é interessante você ser uma pessoa de buscar respostas, você compreender o problema, simplificar, é muito interessante isso também. Né? Depende do perfil de cada um. Continuando aqui, pessoal, ó, aquelas perguntas que a gente fez lá atrás, a essa moça aqui, perceba que essas perguntas, elas estão começando com os W8 questions. O que é que acontece? Em inglês existe esse assunto chamado W8 questions, que em português a gente vai chamar de pronomes interrogativos, que são as palavras-chave que vão variar a sua pergunta, que vai formular a sua pergunta, vai ser a palavra na cabeça da pergunta, certo? O interessante, como eu já falei antes, é que o indicativo que a frase é uma pergunta, além do pronome interrogativo, é a estrutura das formas interrogativas, né? Usando o verbo auxiliar ou a partícula auxiliar na frente da frase. Isso é interessante por quê? Porque em português a gente não tem isso. Em português, a gente só tem o indicativo de interrogativo no final da frase. Então, se a frase for longa, sei lá, professora Jeanne dá aulas particulares no final de semana. Aí você viu, a frase é grande, né? Você só viu que a frase é a interrogação no final da frase com a interrogação. Isso em português, certo? Ou seja, você só percebeu que a frase é uma pergunta no final da frase, em português. Então, o que é que acontece para a gente em português, geralmente? Professora Jeanne dá aula particular no final de semana. Eita, é uma pergunta de interrogação aqui. Volta, faz de novo a entonação correta. Professora Jeanne dá aula particular no final de semana, né? Ou seja, você só viu que é uma pergunta por causa da interrogação. Em espanhol, em inglês, tem esse indicativo no começo da frase também, além da interrogação no final. Ou seja, em espanhol tem a interrogação invertida no começo da frase e a interrogação comum no final da frase. Então você vê desde o começo da frase que é uma pergunta, esse problema não tem em espanhol o que temos em português. Em inglês também, gente, ó, que interessante. Você percebe que o começo da frase é uma pergunta de cara, ó, pela antecipação de algum elemento, né? Está sendo antecipado, forma interrogativa, e pela a cabeça da frase aqui, cabeça de chave aqui, que é o pronome interrogativo, né? Where, que é onde, what, que é o que,
why, que é porquê, who, que é quem. Então você já sabe que é uma pergunta aqui, não somente com interrogação. Isso é um fenômeno bem interessante. Inclusive, professora, você dá aula no final de semana, como eu falei? Não. No, I'm not. Então, Tô certa? Respondi certo? não, eu não sou professora de privado. Pode ser certo. Não, eu não sou professora de aula privada no final de semana. Ok, mas eu não sei responder em inglês. Depois você Não, me estamos ensina. aqui para aprender, não tem problema. Não é aula de inglês, estamos aqui para aprender. Gente, vamos elaborar as respostas, sabia? É um exercício muito bom. Exatamente. Adorei as perguntas, professor. Vou fazer isso, vou botar no meu caderninho. Vamos fazer isso, gente. Pega o caderno, coloca e você mesmo responde. Tenta responder do jeito que o professor André tá dizendo que é o certo a resposta. Isso é muito bom. É um exercício maravilhoso. Manda no chat. Manda no chat, por favor. E é pro futuro de vocês, viu, minha gente? Vamos lá. Então, ó, destacando aqui os pronomes interrogativos, ó. Where, what, why e who. Certo? Vamos lá. Temos todos os outros aqui, os outros coleguinhas aqui, os pronomes interrogativos. Então, temos aí, ó. Who, what, when, where, whom, which, whose, why. Professora, repete comigo, traz para frente. Why, Why, whose, which, whom, where, when, what, who. Beleza. A gente vai confundir aqui, pessoal, o who, que é o quem, com o whom, que é alguma pergunta sobre o quem, só que antecipando a preposição. Tipo a quem, para quem, certo? Por quem. Aí temos o what, when, where. Lembrando, pessoal, que o when termina com N, então você tem que articular o N até o final. Então não é when, é when, tá? Você tem que finalizar a letra N, when. Lembrando que aqui também, pessoal, ó, aqui no where, lembrando que o E final, de qualquer palavra em inglês, o E final, ele é mudo. Você não pronuncia a vogal E final, sempre, você não pronuncia. Então, isso quer dizer que a palavra where não são duas sílabas, where, não é where. O E final não existe, você não pronuncia. Então, sobra para a letra R. O R em inglês você sabe que é R, então fica where. Você não vai dizer where, tá? O R fica uma pronúncia de inglês muito brasileirada, muito forte, e o que vai atrapalhar a sua comunicação, né? Na comunicação, o mais importante é a fluidez da comunicação. Então, quanto menos você tiver esses vícios de pronúncia, melhor, porque você vai compreender melhor a pessoa, porque se pronuncia correto, você vai compreender a forma correta, e você vai deixar que a pessoa fique à vontade para lhe compreender também. Isso é muito bacana, tá? Então, when, tá? Final N, when, e where. O E final você não pronuncia. Beleza? Whose aqui também. Então, temos aqui, ó, quem, o que, o qual. Lembrando que esse o que, pessoal, quando for referente à pergunta, a razão, o que, né? O que igual o do porquê junto, separado, você bota um acentozinho aqui, circunflexo, tá? O chapéuzinho, conhecido chapéuzinho aí, tá? Quando for com sentido de razão, motivo. Quando, onde, a quem, qual das. Olha, o interessante desse which, primeiro que a palavra which vai se pronunciar parecido com a palavra bruxa em inglês, né? Which. Mesma pronúncia de bruxa é aqui o que ou qual, no sentido de quando você tem uma escolha. Quando você tem dois elementos para escolher entre os dois, ou quando você tem alguns elementos para escolher, você usa o que, qual, com essa palavra aqui, ó, which. Você não usa o what quando você tem algumas opções, tá? Não muitas, mas quando você tem algumas opções, você usa o which. Por exemplo, which color do you prefer? Orange or green, que é o uniforme da professora aqui, né? Which color do you prefer? Então, which é uma pergunta igualzinha ao que, qual, só que no sentido de opções. Whose de quem, ou seja, tem a ideia de posse, tá? E o why, que é o porquê, como eu já falei antes. Então, pessoal, pronomes interrogativos, elementos textuais que têm a função de expressar dúvida ou questionamento. Na verdade, são elementos textuais que vai variar a sua pergunta. Você pode ter uma estrutura de pergunta e pode variar a sua pergunta com a mesma estrutura. Então, por exemplo, ir em inglês, go. Você vai, you go. Você vai, do you go? Você botou o do na frente. E aí você formula suas perguntas, né? Where do you go? Onde você vai? Where do you go? Né?
When do you go? Quando você vai, certo? Why do you go? Por que você vai? Então, o pronome interrogativo, você vai ter o poder de formular perguntas com ele. Seguindo aqui, ó, assim como temos o why, que é o porquê pergunta, temos o because, que é o porquê resposta. Esse because você pode também dizer somente cause, e você pode resumir mais ainda dizendo C-O-Z. Isso na escrita, né? Na escrita informal, claro. Cause, né? Eu fiz isso porque eu estava cansada. Have done it because I was tired. Então, cause também é possível dizer. Então, a tendência da língua sempre é você falar cada vez menos, certo? A tendência da língua natural é você compactar cada vez menos. Então, por exemplo, no português medieval nós dizíamos, o pessoal que veio colonizar o Brasil da Europa, de Portugal, dizíamos, chegou a hora, né? Aí, nós vamos em boa hora. Nós vamos em boa hora. Esse nós vamos em boa hora foi se compactando, ficando vamos em boa hora. Vamos embora. Vamos embora. Hoje em dia a gente diz o quê? Bora. Bora. Bora? Bora. Então esse bora vem de nós vamos em boa hora. Então, cada vez mais a tendência é compactar. Se é compactar, temos que estar preparados para essas compactações, para essas formas contraídas, né? Então, o because, não decore because como because. Fique aberto a contrações de because, por exemplo, o cause, como só essa parte aqui, ó, cause, e também o cause, C-O-Z. Fiquem abertos a essas situações. Bom, como eu falei a vocês, ó, a estrutura que eu acabei de falar do you go, você vai, essa mesma estrutura se repete para a forma passada, desculpa, o tempo verbal passado e o tempo verbal futuro. Ou seja, do, presente, did, passado, will, futuro. Detalhe aqui, detalhe que vai fazer o seu diferencial do seu inglês. Vogal I em inglês, pessoal, basicamente só tem dois sons, tá? O som de I, como em time, por exemplo, life. Então, I ou E. Então, a vogal I em inglês não existe a pronúncia da vogal I com som de I do português. É E. Então, aqui é did, tá? Não é did. Porque se você falar did, você está dizendo outra palavra, que é D-E-E-D, que é feito, façanha, é uma outra palavra. Então, é did. É discreta a pronúncia, é discreta a diferença, né? E, I, tá? Mas é E, tá? Did you go? Mesma coisa aqui, ó. Você não vai dizer will, porque will é moinho de vento, se eu não me engano. Então, wheel é rodas, né? Hot wheels, né? Rodas. Então, o que é que vai acontecer? Você não pode dizer will, é E. Então, é will, tá? Will you go? Você vai? Então, não caia na tentação, que é uma armadilha do português, que na nossa própria língua atrapalha a gente a aprender outro idioma, se você não tiver esse pensamento diferenciado, tá? Seria um chamado de obstáculo epistemológico, academicamente. Então, você tendo a estrutura, gente, da pergunta, você compreendendo a estrutura, que essa estrutura está no presente, essa está no passado, essa está no futuro, você agora vai conseguir montar a sua pergunta. Então, por exemplo, foi, né? O verbo ir é go, já que aqui está no passado, foi. Então, você pode perguntar, onde você foi? Certo? Você pode perguntar, por que você foi? Why did you go? Certo? Então, perceba a matemática da coisa aqui. Você tem os elementos que formam as perguntas, você tem a estrutura das perguntas, né? Com essa estrutura das perguntas, você tem que compreender que existe o presente, o passado e o futuro, certo? Você tem que compreender que, além do presente, tem o present continuous, que é o presente contínuo, que você vai estudar mais tarde. Você está em sexto ano, vamos com calma. Além do passado, tem um present perfect, que é um passado igual ao do português, só que tem o nome de presente. Então, tem uma complexidade por trás futuramente, mas essa complexidade futura vai se basear, vai se estruturar na sua compreensão desse basicão aqui atual. Então, o que você deve se preocupar por enquanto, como estudante do sexto ano, é compreender o que está sendo tratado com você,
Com essa compreensão, você vai conseguir compreender coisas mais avançadas, tá? Então, não vamos atravessar, né? Mas perceba que aqui, gente, dá uma ideia bacana, ó. Tá vendo? Você consegue variar a sua pergunta no presente, no passado e no futuro, tá vendo? Seguindo aqui, gente, ó. Esses W8 questions, ele vai ser importante para você, porque ele vai estruturar as perguntas, e se vai estruturar as perguntas, vai estruturar também o seu material avaliativo. O que vai vir para você de exercício, de avaliação, de prova, de teste, de trabalho, vai vir sempre com perguntas. Vindo com perguntas, vai estar aí esse assunto nosso muito importante, que é o W8 questions, né? Que é os pronomes interrogativos. Então aqui, por exemplo, está lá uma imagem, né, de uma festividade, alguma coisa lá, de uma cidade. Está lá o texto, não botei o texto aqui de propósito para não chamar a atenção aqui, ó. Está lá o texto, a gente não ia ler o texto mesmo. E está lá a pergunta, e está lá o nosso pronome interrogativo, que é o assunto de hoje. Então ficou, who is the main character of the story? Who is the main character of the story? Olha lá, quem é o principal personagem da história? Então perceba que usou o nosso pronome interrogativo aí para as avaliações. Outro exemplo, ó. What's the correct answer? Qual é a resposta correta? Então temos aqui o nosso what, que é o que ou qual. Seguindo aqui, ó. Tem o 3? Tem. Circle where is the subject according to the verb. Olha lá, circule onde. Então esses nossos pronomes interrogativos também vai ser usado não somente para interrogações, tá? Também para frases afirmativas. Então é o caso aqui, ó. Circule onde está, não era nem para ter interrogação aqui. Aqui não é uma pergunta, né? É uma ordem, era para ter 2 pontos aqui. Eu errei aqui, tá? Então, ó, circule é uma ordem, então não é uma pergunta. Onde está o sujeito de acordo com o verbo? Então, você localizar o verbo e ver quando está o sujeito. Então, está aqui. Ou seja, where, tá? Então, temos aí o where, what, who. E aqui, when, que é o quando, que são os principais pronomes interrogativos que a gente está vendo hoje. Então, explain when do you use this verb, this verbal tense and why. Olha lá, temos o why também aqui, ó. Temos todos aqui, então. Explique quando você usa esse tempo verbal e por quê. Então, nas perguntas, nas avaliações, vocês vão ter esses pronomes interrogativos aí também. Então, se preparem para as perguntas. Ó, então, as perguntas foram: onde você estava naquela noite, 1º de maio? Né? O que você fez naquela noite? Por que você não responde? Quem era aquele homem com você? Ela vai responder, pessoal. Vamos lá, cada um. Onde você estava? Ela respondeu. I was at the party that... I was at the party. I don't know whose was. Então, I was at the party that I don't know whose that was. Whose it was. Então, eu estava numa festa que eu não sabia de quem era. Lembra que esse whose é de quem, tá? A gente viu lá atrás. What did you do that night? O que você fez naquela noite? I was with who was at the party. Eu estava com quem estava na festa. Né? Quem aqui, ó. Pode ser usado em frases afirmativas também, tá? Why don't you answer? Por que você não responde? Because I don't know the things which you are talking about. Ou seja, porque eu não sei sobre essas coisas nas quais você está falando sobre. Who was that man with you? Quem era aquele homem com você? I don't know the one whom you're talking about. Ou seja, eu não sei, né, porque ela falou aquele homem, eu não sei quem, né, a quem você está se referindo. Eu não sei a quem você está se referindo. Whom, que é o nosso a quem aqui. Gente, existe uma classificação de filme chamado CSI, vocês conhecem como CSI, tá? CSI simplesmente é CSI. C é de crime, S é de scene, que é a cena, e I de investigation, tá? Então, CSI é investigação da cena do crime, tá? Para essa investigação, precisamos de quê? De habilidades investigativas, como a dedução, observação, inferência. Dedução, você deduzir pelo que você está observando e fazer as inferências, né? Os pensamentos sobre aquilo ali. CSI, ó, classificação que vocês conhecem como uma sigla, você talvez não soubesse o que significa, tá? Temos aí, ó, situações de entrevista, que é onde vamos usar os nossos pronomes interrogativos, certo? Entrevista, como vocês sabem, é um gênero textual que a gente pode desenvolver melhor depois.
alguns exercícios para vocês, que estamos com tempo corrido aqui já, quem está pelo YouTube congele, né? E a tarefinha de casa, pessoal, o que você prefere? Questionar ou responder? Which one do you prefer? Ask a question or search about it? Gente, obrigado por estar conosco. Professora Ginny. Tchau, pessoal. Vamos responder aí as perguntas, hein? Beijinho para vocês. Obrigado, professora Ginny, pela presença. Tamo junto, gente. Até a próxima. Tchauzinho de mim para vocês. Espero que tenham gostado. Valeu.